Mas, às vezes, a pessoa tem que ter juízo, entendeu? E aí eu até entendo ele, porque se a pessoa vê que filho é responsabilidade, cada filho é responsabilidade, não é só comida, educação, outras coisas mais. Aí fala, mãe, eu prefiro ficar uma que eu possa dar o melhor, porque daqui a pouco um montão e não tem condições de dar, brinquedo tudo dividido, paga para um, paga para outro. Um tempinho atrás ainda dava para fazer isso, na minha época lá atrás, mas a cada dia que passa, vai ficando melhor, em nome de Jesus, melhor, pode ficar melhor. E Natácia? Eu não trouxe não para lá no portão. Não está no portão. Vê se está aí sim. Eu não peguei não, acho que eu não peguei não. Aqui, peguei. Honestidade, assim, misericórdia. Gente, vamos lá. Lá no Isaías 61, olha só, preste atenção aqui. De repente você está com Deus, está andando com Deus, e você fica esperando dar tudo errado. Ah, mas é só coisa ruim, é só luta, e você precisa mudar esse jeito de você pensar. Por quê? Porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Mas para Ele mudar a sua história, primeiro Ele precisa mudar a sua mente. Você precisa entender o que Deus veio fazer, o que Deus quer fazer na sua vida. Estão entendendo? Sim ou não? E às vezes, se você não entender, você vai acabar achando que Deus não quer te abençoar. E não é isso. Não é isso. É claro que Deus quer. Tinha um leproso lá na Bíblia, que ele chegou perto de Jesus e falou com Jesus assim: Senhor, se queres, bem pode limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar essa lepra de mim. Aquela lepra não era um sofrimento para ele? Imagina uma pessoa com uma lepra. Isso é horrível, né? Aquilo ali era um sofrimento. O homem queria, porque queria se ver livre daquela lepra. E ele chegou perto de Jesus e falou: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. Como se talvez Jesus não quisesse limpar ele daquela lepra. E Jesus falou para ele assim: sim, eu quero ser limpo. Porque aquilo que você quer, que é para o seu bem, Jesus também quer. Se bem que muitas das vezes a gente tem coisas que a gente acha que para o nosso bem não é, né? A gente está achando errado. E Deus vai mostrando você aos pouquinhos o que realmente é para o seu bem. Mas aquilo que é para o teu bem, que é para você ser feliz, Jesus também quer fazer. Você precisa prestar atenção no que ele está falando. Vamos lá no livro de Isaías 61. Acharam aí? Gente, abre o seu coração para você entender a vontade de Deus. Se você não entender a vontade de Deus, você vai ficar ali, passando luta ali. Às vezes você está pensando, se é a vontade de Deus que o seu parente seja liberto. Claro que é, gente. Jesus, ele fez uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Claro que é a vontade de Deus salvar o seu parente. Meus filhos, seus filhos, a palavra de Deus diz, seus filhos, Jesus disse, que são herança do Senhor, são discípulos do Senhor, né? Então Deus, a Bíblia diz que eles são semente bendita do Senhor. Você só tem que acreditar nisso e ter cuidado para você não amaldiçoar seus filhos, porque tem hora que o inimigo usa e aí você acaba acreditando no que o demônio está falando. Tá vendo? É rebelde, é mentiroso, é mais não sei o quê. É duro de coração. Você vai concordando com isso no seu coração. Mesmo que você não fale, mas no seu coração você está concordando. Então você está amaldiçoando aquela pessoa. Você tem que ir ao contrário do diabo. Mas olha lá, tá vendo? É rebelde, não é não. É herança do Senhor. É semente bendita do Senhor. Meu filho, minha filha, é nada disso. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. Você tem que rebater com o você não tem que concordar com ele. Você tem que concordar com Deus. A palavra de Deus está falando o quê?
que são discípulos do Senhor, que semente bendita do Senhor, que são santos. Então você tem que falar o que Deus está falando. Pastora, mas quando não é? Mas aí você não tem que olhar, profetizar o que você está vendo, não. Você tem que profetizar o que a palavra de Deus está dizendo. E orando a Deus, Senhor, eu não aceito isso. Eu já tive situações na minha vida que eu fui orar a Deus, entendeu? O demônio tentando arrastar, né? Porque ele tenta, vai achar que ele não vai tentar destruir seus filhos. Claro que ele vai tentar. Eu já tive várias vezes que eu cheguei para o Senhor e conversei com ele. Pastor, uma senhora falou desse jeito, ele te entendeu? Entendeu. Eu cheguei algumas vezes para Deus e falei: Senhor, meu filho não é do diabo. Eu não consagrei nenhum deles ao demônio, consagrei ao Senhor. Então não aceito perder filho do diabo, não. De jeito nenhum. E outra coisa, a sua palavra está dizendo que eles são santos, são semente bendita do Senhor, não é maldita, é bendita. Então eu não aceito isso. Porque Deus, ele concorda com a palavra dele. Agora, se você chegar lá, maldito mesmo, Senhor, aí ele vai falar: não foi nada disso que eu falei. Você está falando um troço que não tem nada a ver com a palavra, entendeu? Então você tem que concordar com Deus e lembrar a Deus as promessas dele. O Senhor falou que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Todos. Significa isso. Todos. Não tem como Zezinho ser, Bernardino não é. Getúlio é, Bernadette não é. Não é. Todos é todos. Então já aconteceu isso. Às vezes está um ou dois na presença de Deus, o outro não. Não, mas não pode. O Senhor falou todos os teus filhos serão disciplinados, ensinados pelo Senhor, princípios. E outra coisa, às vezes a gente vai orar, a gente não entende a palavra, você tem que entender. Tem que ensinados. Senhor, a tua palavra diz que eles serão discípulos, ensinados do Senhor. Então ensina meus filhos. Olha, não é o Senhor que está ensinando a mentir, não é o Senhor que está ensinando a fazer isso. Não seria Deus, né? Muitas das vezes eu já orei assim a Deus: não é o Senhor que está ensinando meu filho, minha filha, né? Fazer isso. Ou me desobedecer, ou me desacatar. O Senhor não está ensinando isso, porque Jesus ensinou os filhos a fazer o quê? Honrar o pai e a mãe. Então você está fazendo o contrário? Peraí, não é Deus que está ensinando. Então você tem que ir lá e conversar com Deus. Pai, não é isso que o Senhor está ensinando, não. Meus filhos são herança do Senhor e tal. E você deve orar, porque quando a gente não ora, a gente até atrapalha a vida do filho e da filha. Porque é uma promessa que tudo vai bem para aqueles filhos que é obediente, o pai e a mãe. Entendeu? Agora, os que desobedecem não é legal. Jesus falou: honra teu pai e tua mãe. Né? Muitas das vezes você poxa, mas não tem condições de dar um presente para minha mãe. Mas não é questão de presente, não. É sua obediência, seu carinho, seu respeito. É isso também. Não adianta eu ir lá na casa da minha mãe: mas vou te dar um presente. Você está me ensinando a fazer? Pode deixar, a faxina hoje é comigo. Eu faço tudo, mas obedeço ela. Tem umas coisinhas no meu coração com ela, isso não rola, gente, entendeu? Você tem que ter seu coração limpo com todo mundo. O Senhor disse assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Seu coração tem que ser limpo com todo mundo. Você não tem que lidar com as pessoas procurando erro, procurando defeito. Gente, nunca vai dar certo isso, porque todos nós somos falhos. Nós temos que aprender a amar as pessoas ainda com seus erros. Entendeu? Para de ficar olhando: olha, o Bernardinho está fazendo errado, olha esse canto. Se Deus não guardar a cidade, o que a gente tem que fazer? Orar e confiar. Jesus mandou: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é você
entregar o meu parente ao Senhor e ficar olhando, vigiando, vendo o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas Jesus não mandou a gente ser vigia, gente. Ele mandou a gente orar e entregar ao Senhor, porque senão você está apostando que você não confia em Deus, você tem que ficar em cima. Não, se eu não ficar em cima, ele vai fazer besteira, ou ela vai fazer besteira. Então quer dizer que você não está confiando nos cuidados de Deus. Quem era assim era o Jó. O Jó ficava ali, ó. Ai, sabe esse pecado? Ai, sabe que eles estão fazendo lá? Alguma coisa eles não estão fazendo lá, entendeu? Aí já acabaram perdendo os filhos. Sim ou não? Eu estou falando isso para você, isso é uma coisa até que eu vivo isso, que eu tenho meu filho lá e reclama. Meu filho e minha nora, muitas das vezes, ó, enche minhas orelhas reclamando que eu quase não vou lá. Que isso, mãe? Tem. Não é? Quase, não é, Natácia? A Natácia, eu não fico lá futucando, deixa ela dormir, super consolada. Irmão, ou eu confio em Deus ou eu não confio. Você está entendendo? A minha amiga vai correr. Igual a pantera cor-de-rosa. Se Deus não guardar a cidade, nem vão vestir sentimento, gente. Por isso que Jesus falou: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega aquela pessoa a Deus e confia nele. E o mais ele fará, gente. E Deus é que vai fazer, Ele que faz aquela mudança, sabe, de dentro para fora. Daqui a pouco, quando você for ver, a pessoa está escutando louvor, está com a Bíblia embaixo do braço, vou lendo a Bíblia, né? Igual a Natália falou, eu estou lendo Bíblia embaixo do braço. Entendeu? É isso. Isso eu oro, daqui a pouco o neguinho manda mensagem. Outro dia ele mandou uma foto para mim da Bíblia, uma Bíblia que eu dei a ele. Aqui, mãe, a Bíblia que a senhora me deu. Estou lendo a Bíblia. Amém, glória a Deus. Então, eles vão se encaixando em Jesus, e Jesus vai se encaixando neles. Entendeu? Pressão. Isso não funciona, porque a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência. É pela minha palavra e pelo meu espírito, diz o Senhor. Até porque jovens, só Jesus. Jovens, vocês têm que saber lidar com jovens, tá? Principalmente a época da adolescência. É uma épocazinha que, se você fizer muita pressão, você acaba estragando, sabe por quê? Porque eles são muito curiosos. Quanto mais você tenta proibir um negócio, mais interessante aquilo ali fica para eles. Já viu aqueles jogos que você tenta impedir um namoro à força? O que acontece? Mais interessante aquela pessoa fica. Não é nem pelo cara, é porque a birra de adolescente. Entendeu? Eu vou. Adolescente tem essas coisas de birra, não é birrinha. É um orgulhozinho bobo, sabe? Agora é que eu vou mesmo. Quer que eu vou? Agora é que eu vou mesmo. Então você tem que saber lidar. Você tem que saber lidar. Você tem que confiar em Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentimento. Está sabendo uma coisa, pastor? Eu estou sabendo uma coisa aí. Será que meu filho e minha filha, vamos orar, vamos jejuar, vamos pregar na mão de Deus? O que é que aquela pessoa vai tomar longe daquilo ali? É assim que você tem que fazer. Você ficar todo dia nas orelhas da pessoa, aparece que o troço vai crescendo, vai ficando mais interessante ali. Eu já fui adolescente, eu sei que funciona desse jeito. Quanto mais o pai e a mãe tentam proibir, vai ficar mais gostoso, o troço vai ficando. Entendeu? Não é, não está gostoso, não. É eles que pensam que está. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai jejuar, você vai amarrar aquilo ali. Irmão, preste atenção. No mundo espiritual, quando você está orando, a pessoa pode estar adulterando, a pessoa pode estar prostituída, a pessoa pode estar bebendo, a pessoa pode estar fumando, a pessoa pode estar cheirando, a pessoa pode estar brigando, sei lá, pode estar querendo se matar, a pessoa pode estar fazendo o que for na vida dela. Quando você amarra, paralisa em nome de Jesus e amarra aquilo ali, manda aquilo ali sair,
no mundo espiritual, o demônio não consegue mais usar aquela pessoa. Precisa você estar lá vigiando, não vou ficar aqui, que aí a pessoa não faz, não, nada disso. Se tiver que fazer, vai fazer na tua cara, você não está vendo, está entendendo? Não é isso, é quando você amarra, em nome de Jesus, eu estou paralisando as ações. Você não vai usar o fulano, você não vai usar o mercano. O diabo não usa mais, não consegue mais usar. Você entendeu? Mas você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. É assim que funciona. Então, lá em Isaías 61, acharam aí? Olha o que está escrito aí, o livro de Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, não é isso? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ó, o Senhor, o Jesus, ele foi ungido para pregar boas novas. Não é péssimas notícias. Por quê? Porque tudo que Deus fala é para tirar você do problema e ajudar você a sair daquela situação difícil. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aos mansos, por quê? Porque ele sabia que mesmo sendo boas novas, não é qualquer um que aceita a mensagem de Deus. Tem gente que fica brava, você vai tentar dar um conselho para ajudar a pessoa. Até quando é para a pessoa largar uma coisa errada, é por bem dela. Porque aquilo ali está atrapalhando a bênção dela, está atrapalhando ela de ser feliz. Entendeu? E Deus está corrigindo aquilo ali para poder ajudar ela. Mas às vezes nem sempre as pessoas aceitam. Por isso que ele está falando aqui, é boas novas mansos, aquela pessoa que entende, aquela pessoa que é boa de entender, aceita o que Deus está falando. E enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso aqui não é libertar aquela pessoa que está, também pode ser, né? Lá no cárcere, na prisão, não. É outro tipo de libertação. E às vezes a pessoa pensa assim, mas graças a Deus eu não preciso de libertação, porque eu não bebo, não fumo. Mas não é só isso não, gente. É libertação. É outro tipo de libertação. É libertação, às vezes, da incredulidade. Que às vezes a pessoa não crê direito no que aquilo que Deus possa fazer. Crê para todo mundo, menos para ela. Outro dia teve um pregador que veio me perguntar isso, pastor, por que eu orei para fulano, para ciclano, já orei para tantas pessoas e aconteceu para mim não. Aí eu falei para ele, é porque você tem que crer para você e não você crer para os outros. Que tudo é possível ao que crê. Você está entendendo? Então, o que acontece? Existe a abertura de prisão, a liberdade aos cativos. A pessoa que está presa numa falta de fé, uma incredulidade, uma depressão, uma tristeza, um desânimo. Porque o desânimo não dá, por isso que Deus pareceu para Josué. Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, porque o desânimo faz você parar. E se você parar, como é que você vai chegar lá? Você já teve que ir num lugar, resolver um problema, mas você ficou muito desanimado, que era muito longe? Ou não, tá sol. Você não foi, mas também não conseguiu resolver o problema. Entendeu? O desânimo não deixou você ir e você não conseguiu resolver. Então, às vezes a pessoa está presa num desânimo, numa ansiedade, não sei porque o negócio não acontece, entendeu? Uma ansiedade, às vezes a pessoa pode estar presa numa mágoa, um ódio, essas coisas, tudo a gente tem que pedir a Deus para tirar do nosso coração. E a abertura de prisão os presos, às vezes a pessoa está presa com pensamento negativo, prende você, quer saber? Tá? Não vai acontecer não é possível, isso não tem mais jeito.
Aí você fica pensando nessas coisas negativas, falando essas coisas negativas, você fica preso no que você falou. E existe uma prisão assim também, que você fica preso no que você falou. Ah, mas como, pastor? Quer ver? Deixa aí rapidinho. Enzo, tudo bem, meu filho? Rapaz, lá no... deixa eu ver. Provérbios. Deixa lá rapidinho, lá no Provérbios. Lá no Provérbios 6, tudo bem, Enzo? Lá no Provérbios 6, falar nisso eu cheguei aqui até esqueci de falar, gente, nós estamos precisando aí da colaboração dos nossos patrocinadores, para a gente ver se a gente consegue patrocinar um cachorro quente, paisagem amanhã, gente. Já está até patrocinada lá, Natália, viu? Glória, Deus abençoe então. Deus abençoe as patrocinadoras ali. E glória a Deus, amém. Então, ele está falando assim, Provérbios 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do seu companheiro, se deste a mão ao estranho. Aí ele está falando aqui, enredaste com as palavras da tua boca. Agora preste atenção nisso aqui. Prendeste-te com o quê? Com as palavras da sua boca. Lá não está falando na abertura de prisão aos presos? Tem gente que está preso com as palavras que falou. É muito difícil, não vai dar, não vou conseguir, desisto, que não sei o que, e aquilo ali, o Getúlio não tem jeito, o Bernardino já orei, não muda de jeito nenhum. E essas palavras impregnou ali, amaldiçoou o negócio. Lembra da ferida? Nunca mais nossa ferida deixou na hora. Tem gente que tomou toda coisa murchinha, casamento, prosperidade, tudo. Só Jesus. Mas porque saúde, mas porque você falou. Ai meu Deus, eu não tenho saúde. Olha só a sua profecia. Você tem que falar o contrário. Eu sou cheia de saúde. Então tem gente que está preso com as palavras erradas que falou. Aí, mas só que Jesus, ele disse lá no Isaías, vamos voltar lá, que está filho, aprendeste com as palavras da tua boca. Então lá no Isaías ele está falando aqui, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E agora, mas como é que eu sou liberta? Você está sabendo a verdade, você não vai mais falar essas coisas. Você vai orar, Senhor, retiro tudo que eu falei de errado, em nome de Jesus. Agora, se eu faço como o Senhor fez com Davi, põe um guarda na porta da minha boca para não falar derrota. Entendeu? Você tem que falar coisa positiva. Como é que vai ser o seu Natal? Uma bênção. Por falar nisso, gente, deixa eu te explicar um negócio sobre o Natal. A gente vai botar uma lista lá de Natal, porque aqui na igreja, lá no Pastor Moca, nós fazemos o culto de Natal. Do dia 24 para o dia 25. Começa 9h30 da noite e o culto termina meia-noite com a oração. Aí a gente vai e faz uma ceiazinha aqui no Natal. Cada um traz um prato de alguma coisa, né? E a gente faz uma ceiazinha aqui e comemora o Natal. Pastor, por que vocês comemoram o Natal na igreja? Gente, Natal se comemora o aniversário de Jesus Cristo. Mas no calendário judaico ninguém sabe direito
jeito, quando quer, mas todo mundo comemora o Natal. No dia 24, no dia 25, sim ou não? No mundo inteiro. Então nós comemoramos o aniversário do Senhor na presença dEle, cultuando ao Senhor. Muitas das vezes nós perdemos bênção, perdemos coisas boas no Senhor, porque às vezes nós não sabemos agradecer, nós sabemos só pedir. E muitas das vezes nós temos que fazer cultos e ações de graças ao Senhor, dando graça a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida. Então o Natal, eu vejo assim, que é uma noite de celebração, um culto de celebração, onde nós devemos nos alegrar na presença de Deus, adorar a Deus, primeiramente como gratidão pelo grande sacrifício que Jesus veio aqui na terra fazer, né, por cada um de nós, e gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho lá as casas dos meus parentes, lá, irmão, cada um com seu cada um. E eu, desde quando eu me converti, eu sempre passei o Natal na igreja. Antes de eu vir para cá pregar, eu passava lá com o pastor Mota. Depois de meia-noite, eu ia embora para casa. Às vezes eu fazia uma ceia, ia embora para cá. Depois, quando eu não fazia ceia, eu ficava lá meio. Às vezes eram umas 2 horas da manhã, a gente ainda estava lá todo mundo conversando, tomando refrigerante, o pastor Mota, o pessoal lá. Por quê? A gente não vai julgar ninguém, mas Jesus disse assim: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, acima de mim, como é que é o resto que está escrito? Não é digno de mim. Então eu não trocaria o culto de Natal para ir para a casa de ninguém. Eu poderia até ir no dia 25. 25 vai cair quinta-feira, não tem culto. Poderia até ir no dia 25, mas culto de Natal, eu perdi o culto de Natal. Não faria isso com Jesus, não. Eu quero estar na presença do aniversariante. Glória a Deus. A gente vai estar botando lá, quem puder compartilhar lá. É assim, muitos anos, gente, eu não sei que eu não sou melhor do que ninguém, não, mas eu aprendi as coisas com Jesus muito rápido. Assim que eu entrei lá no Pastor Mota, eu já comecei a participar dos Natal lá e nunca mais eu passei um Natal longe da igreja. Meu Natal é sempre no culto, cultuando a Deus. Então, outro dia der para dar um passeio, a gente vai. Agora, culto de Natal para mim é imperdível, é como se fosse um culto de Santa Ceia. Você entendeu? Porque Jesus, ele falou assim: os que me honram, eu honrarei. Jesus não vai prender a gente na igreja, não vai obrigar a gente a vir no culto de Natal, não, mas só não enxerga quem o demônio cega mesmo. Porque olha aqueles que estão ali, que vai. É diferente a vida dessas pessoas. É muito diferente, porque Deus ficou observando isso. Ele observava quando o pessoal ouvia a oferta no altar. Jesus estava sentado observando quem dava a oferta, como é que dava a oferta. É a mesma coisa isso, a pessoa vai dar aquela oferta choramingando, não faz isso não, faz as coisas com Deus com amor. Jesus ficava sentado observando o jeito dele de dar a oferta. E aí ele até falou daquela viúva, né? Aí a verdade nos diz que essa pobre viúva deu mais do que todos. Ele estava sentado observando. Aí ele disse: pô, mas por quê? O pessoal estava dando ouro, prata, barra de ouro. Eu só comecei a dar uma moedinha, ela deu uma mais do que todos. E aí Jesus falou: porque os outros deram que sobraram, ela não. Ela, de toda a pobreza dela, ela tirou dali, daquele pouquinho que ela tinha, ela deu de coração. Está vendo como Jesus observa essas coisas? Assim como foi aquela oferta, Jesus via o nosso coração. O que a gente dá? Como é que a gente dá o nosso tempo a Ele de coração? Se a gente vai cultuar Ele de coração, se a gente adora Ele de coração, Deus observa tudo, gente. Se Ele é o primeiro na nossa vida, se tem pessoas que é mais importante do que Ele para a gente, tudo isso eu fico observando. Funciona desse jeito. Então, meu pai, minha mãe, meus filhos, todo mundo já sabe. Ninguém me pergunta onde eu vou passar o Natal. Aqui. Entendeu?
Então, ele está falando aqui. Aí a gente vai botar uma lista lá, os que puderem participar, os que forem participar, vê lá, cada um traz alguma coisinha para a gente comer, né? A gente vai ficar aqui até meia-noite, vai fazer a corrente de oração. E glória a Deus por isso. Amém? Ah, pastor, mas aí eu tenho meu parente em casa. Não, mas aí é que está. Às vezes a gente bota as coisas primeiro do que Deus. O meu marido ainda não era convertido. Meu marido não era. Ele dizia, meus filhos iam de vez em quando para a igreja. O que eu fazia? Eu ia para a igreja. Amor, vai ter culto de Natal na igreja. Não posso perder o culto. Eu ia para a igreja. Participava do culto. Participava da oração. Ele ficava lá, vendo churrasco, ajeitando as coisas. Eu fazia minha ceia em casa, eu fazia. Ajeitava lá a mesa lá, deixava tudo prontinho, ó, tomava meu banho para a igreja. Aí lá eu participava do culto, participava da oração meia-noite. Terminou o culto, aí sim, pastor, eu vou ter que ir para casa. Meu esposo está lá. Os parentes vão para lá e eu vou para casa ficar lá com eles. Tá bom? Mas não participava. Às vezes eu não participava da ceia, mas eu muito participava. Aí eu ia para casa. A gente brincava, fazia uma churrasquinha, mas a minha parte com Deus foi em primeiro lugar. Já ouviram o louvor que o pastor Mota costuma cantar? Tem um louvor que o pastor Mota costuma cantar, pena que eu não sei a letra dele, que eu acho ele muito bonito. A Natasha dele sabe qual é, que ele fala assim, primeiro para Deus, não tem? Ele continua a cantar esse louvor. Primeira de tudo na nossa vida é Deus. Mas por isso que Deus converteu meu marido, sabe por quê? Porque depois que meu marido se converteu, ele passou a vir para o escudo, meus filhos, até minha mãe, meu pai, eles passaram a vir passar comigo na igreja. Aí sim, aí eu já não tinha pressa de ir para casa, ele ceava, meu marido depois, quando encostava naquela mesa lá, o pastor Mota lá, os irmãos lá, só saíam de lá quando estava tudo certo, entendeu? Aí eles iam lá com o Iguinho, meu esposo, a gente sentava lá, ficava lá até tarde lá, que a gente morava perto, morava como se fosse daqui naquela padaria ali, Aí depois a gente ia embora, caminhando, todo mundo no meio da rua, conversando, entendeu? Feliz da vida, você se sente feliz quando você faz o negócio certo. Entendeu? E sempre foi assim. Então, vamos voltar lá. É a abertura de prisão aos presos, não é isso? E ele disse assim, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Às vezes você anda meio triste, né? Poxa, pastor, eu andei passando umas coisinhas aí. Olha, eu andei chorando, andei triste, mas Deus quer consolar você. Você não anda meio triste? Ando, pastor. Deus quer consolar você. Deus não quer que você anda triste para cima e para baixo. Isso que Deus falou na palavra dele, né? O choro pode durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus quer fazer amanhecer na sua vida. O choro não é para durar toda a vida. Entendeu? Ele vem para consolar todos os tristes. Ele quer consolar você, mas você tem que se alegrar, tem que se animar, tem que confiar nele. Parar de ficar falando derrota, escutando quem fala derrota, gente. Para com isso. Tem gente que para perto de você, 5 minutos você já está com a cabeça assim, que a pessoa só fala derrota. E acho que não vai acontecer não, está difícil, está bravo, já mataram 2, já morreu 3, só coisa ruim. Que é doença, mas não sei o que, mas não sei o que lá, mas irmão, mas Deus prometeu guardar a gente nesse mundo. Deus prometeu guardar você e sua família. No Salmo 91 está escrito, 1000 cairão ao seu lado. Como é que é o resto? 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Você e sua família está guardado na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor.
Isso não é um motivo também de você se alegrar, não? Irmão, Deus está guardando você, está guardando tua família. Não está indo como você quer, mas também Deus não deixa o mal tocar, destruir nada, ninguém quer seu. Glória a Deus, amém? Então é isso que você tem que fazer. Alegre o seu coração, canta um louvor, abra a janela lá da tua casa, bota um forrozinho de Jesus. Bota um forrozinho de Jesus. Pastor, mas eu não tenho com quem dançar. Não, você tá vassoura, irmão. Você não tem uma vassoura lá, não? Pega a vassoura. Mas não achar que eu sou maluco, irmão. Todo mundo acha que cristão é maluco mesmo. Isso é normal. Então, para os outros, todo cristão é doido. Entendeu? Eu mesmo acho que já pensaram que eu sou doida. Porque eu já cansei de parar dentro do carro, Satanás, sai em nome de Jesus, depois eu olhar o pessoal. Por isso que tem que botar aquele vídeo por mim, né? Que aí você fica à vontade, ninguém te vê que você está fazendo ali. Aí eu não sei quem foi, acho que foi a Yami que estava comigo. Eu falei, mãe, se alguém olhar para a senhora agora, vai pensar que a senhora não está legal. Você está vendo a senhora fazendo assim no carro. Entendeu? Cristão já pensa que a gente é doido mesmo, esquenta a cabeça não. Mas você tem que abrir o seu coração e se animar. Entendeu? Para de ficar pensando negativo. Põe no seu coração, em nome de Jesus, eu vou ser abençoada. Vai acontecer, minha bênção vai chegar. Glória a Deus. Se Deus não quisesse te ajudar, você nem estaria mais aqui. Você está aqui porque Deus tem interesse em você. Senão você não estaria aqui mais. E para que Deus quer você com Ele? Deus não quer você com Ele, botar você ali, que nem aquelas pessoas pegam um bichinho para criar, prende ali no sol, sem água, com fome, o bichinho magrelinho, dá para botar as costelas, quantas costelas tem? Cheio de mosca posando, já viu? Aí o bichinho fica ali todo maltratado, farrapinho. Mas Jesus não chamou você para fazer isso com você. Jesus chamou você para a liberdade. Jesus quer que você sorria, que você seja feliz, que você tenha paz. Ué, pastor, mas a gente tem umas batalhas, mas mesmo no meio das batalhas. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam bem no meio da fornalha. Nem calor, você não viu, estava passeando normal dentro da fornalha. Mas meus problemas, entrega todos eles na mão do Senhor. Se Ele não fizer, você não vai fazer. Ele não falou, entrega o teu caminho, se eu confia nele. Qual o passo que Ele falou? Descansa. Descansa no Senhor. Não adianta. Sabe o que é descansar? Para. Entendeu? Não adianta você ficar correndo atrás de não desespero, você não vai conseguir resolver. Se Deus não fizer, você não vai fazer. Daqui a pouco você está cansado e não conseguiu resolver nada. Então descansa, entrega aquilo ali, descansa, deixa Ele cuidar. Ele sabe o que está fazendo. Se menos esperar, a bênção chegou. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, a consolar todos os tristes, não é isso? E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento de cinza e óleo de gozo, que é de alegria, por espírito, por tristeza, e veste de louvor, por espírito angustiado, né? É que é para você andar bem, você viver feliz, você acabar com aquela angústia, aquela choradeira, aquela tristeza. Tem gente que vai para o quarto e senta ali e está triste, vai para a cozinha e está triste, vai para o banheiro, entendeu? Deus quer acabar com isso. Deus quer que na sua casa, Ele quer escutar mais gargalhada. Você, entendeu? Ele quer ver você assim. Quer ver um exemplo? Você que tem filhos, vocês que têm filhos, vamos entender. Vocês gostam de ver os filhos de vocês amuadinhos pelos cantos tristes?
incomoda vocês? Às vezes você vai lá e pergunta, né? Você está com essa cara? Está triste por quê? Sua mãe já te perguntou isso? Por que você está triste? Né? Aí faz de tudo para alegrar. Tal. Você não quer ver seus filhos amadinhos tristes pelos cantos. Assim também é Deus, irmão. Deus quer te abençoar, mas você tem que se animar. Deus responde aonde? Na alegria do seu coração. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja o quê? Glorificado. Não é isso? Deus quer fazer de vocês árvore de justiça, plantação do Senhor, bênçãos na vida de vocês, para que ele seja glorificado. Daqui a pouco o pessoal passa lá, já viu fulano como é que está, já viu família de fulano e tal, vai glorificar o nome de Jesus. Então você tem que crer, tem que parar de duvidar de Deus. Pastor, mas o Toinho não muda. Você que está falando que muda. Para Jesus ele não mudou o endemoniado Gadareno, ele não mudou o Saulo. Por que ele não pode mudar o Toinho? É porque você fica focando muito no Toinho. Esquece o Toinho, olha para Deus, irmão. Entrega na mão de Deus, vai se alegrar, vai viver sua vida. Senhor, está na tua mão, deixa Deus ir trabalhando lá no Toinho. Só que se você ficar desesperado, em depressão, sofrendo, quase matando, enquanto Deus trabalha no Toinho, daqui a pouco o Toinho vai sair prontinho, você já era. Entendeu? Já era você. Toinho está pronto, você já foi. Aí vai ficar igual aquela história do cavalo. Quem lembra da história do cavalo? E do porquinho? O porquinho fez de tudo para salvar o cavalo, lembra? No final, o cavalo tá bom, vou matar o porco. O porco foi embora. Lutou pela vida do cavalo, no final virou churrasco. Entendeu? Então não, irmão, você acalma o seu coração, alegra o seu coração. Pastora, mas lá em casa todo mundo triste, né? A gente entra uma tristeza já na porta. Por isso que você tem que ser alegre. Senão todo mundo morre de tristeza. Tem que ter pelo menos um alegre. Chegar fazendo umas palhaçadas, entendeu? Contando umas piadas, o pessoal ri, se alegrar. Além de Deus está querendo até usar você para levantar o povo, velho. O povo está caído lá, sofrido. Entendeu? É isso. Dá carinho àquela pessoa que você quer que seja liberta, dá carinho para essa pessoa. A palavra de Deus diz o seguinte: façais com o seu próximo. Mas como você quer que faça, que os outros façam com você, faça você com os outros. Chega perto lá do seu filho, né? Pastor, meu filho só vive lá pelo canto. Chega lá quando você chegar em casa, vai lá e dá um abraço nele. Ô filhão, mãe, como é que está aí? Bom dia. Te amo, tá? Vamos tomar um cafezinho junto. Você tem que fazer isso, né? Senão, você está entendendo? Mas está com erro. Mas se você que a pessoa está no erro, você não vai libertar a pessoa assim, gente. Esquece isso. Que a nossa luta não é carne nem sangue. O bichinho está usando a pessoa e você está chateado com a pessoa. Não é assim. Eu estou falando para você uma coisa que eu vivo. Porque eu erro, não sou perfeito. Sim ou não? E meus filhos, de vez em quando, eles são uma bênção, mas não existe ninguém perfeito. Se eles errar também, eu faço isso. Eu finjo que não vi, eu vou orar, e continuo tratando eles bem. A luta não é carne, nem sangue. Deus não mandou odiar meus filhos. Vai lá e odeia seus filhos, você vai libertar eles. Não é assim. Eu tenho que odiar o diabo. Não, nem ele eu posso odiar, porque o ódio não é de Deus. Mas eu tenho que mandar ele embora, amarrar ele e mandar ele embora, entendeu? Então é assim que funciona. Diabo usa o seu marido para te tratar mal, o que ele está esperando? Que você vai lá e trate mal também. Você dá tapa na mão do diabo, dá a cara do diabo, você vai lá e trata ele bem.
tratou mal de manhã e tal, você vai para a igreja, chega lá, toma um café já? Vamos tomar um cafezinho, sempre aqui. Você vai quebrando o demônio. Ele vai sendo desmascarado. Daqui a pouco aquela pessoa vai se rendendo, porque ninguém resiste ao amor. Essa é a arma maior de todas. O ódio não resiste ao amor, nada resiste ao amor. A pessoa vai quebrando. Eu estou falando isso, eu sou pastora. Eu não estou falando só da minha família, não. Eu lido com pessoas que... às vezes, eu lido com pessoas ignorantes. Pessoas que, quando chegou na igreja, a pessoa era grossa, ignorando, mas eu fui quebrando sabe? Fingindo que não via e tratando bem, aí quebrando as beiradinhas. Hoje em dia a pessoa, pastor, eu te amo, pastor. Entendeu? Você vai apagando a ignorância da pessoa com bem, entendeu? E aí daqui a pouco, a própria Bíblia fala isso. É para você, tem um versículo na Bíblia que diz, né? Que é para você vencer o mal com o bem, que para você fazendo bem, você tapa a boca dos ignorantes. Falam mal de você, eu vou te ligar. Entendeu? Você vai vencendo. Mas me xingou, finge que não viu. Amém, glória a Deus. Você vai orar, repreende, sabe como é a pessoa. Entendeu? Esquenta a cabeça não. Na hora que Jesus visitar ela vai lembrar, poxa, fulano é tão boazinho, eu nunca xinguei fulano, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí depois ela vai lá e pede desculpa, desculpa por aquele dia, tá? Estava de cabeça quente, meu Deus. Pronto, acabou. Entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Anunciada a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Um dia desse, houve uma situação, uma pessoa me fez um negócio que não era muito legal. Aí ameaçou me dar uma chateação, sabe? Aí eu fui lá, orei e falei, Deus, tira isso do meu coração. Eu perdono a fulano, eu não quero sentir nada do meu coração com fulano. Aí eu falei para Deus, a vida é muito curta para isso. Você fica perdendo tempo com ódio, com mal, tanta coisa que Deus quer fazer, está perdendo tempo. Não perde tempo com essas coisas não, gente. Hoje em dia eu estou entendendo que o tempo voa. A gente não pode perder tempo. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diante destruídos. Tudo aquilo que foi destruído na sua vida, não tem? Tudo aquilo que você perdeu, que foi destruído, Deus quer restaurar tudo, fazer tudo novo. Deus quer restaurar tudo que você perdeu, tudo que foi destruído. Restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Sabe o que é isso? Às vezes tem um troço na sua família que já vem, de geração em geração. Não tem? Às vezes tem família que o Bernardinho, Getúlio da Silva lá, não sei de onde, 1900 fraldinha, bebia. Aí aquele troço vem acompanhando a sua família. Aí o Getúlio bebe, Ciclano bebe, Geraldino bebe, vem aqui de geração em geração. Deus quer quebrar isso, essa maldição, porque quando Jesus entra na nossa vida, acabou, a maldição é quebrada. Até a maldição hereditária, que é aquilo que vai por exemplo, assim, só porque a tataravó teve câncer, aí veio aquele espírito do câncer atacando um, atacando o outro. Não, está amarrado no nome de Jesus. Essa maldição é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Acabou isso. Você é de Deus, que é de Deus, o maligno não toca. Aí ele está falando aqui, de geração em geração, né? E haverá estrangeiro que apacentarão os nossos rebanhos, e estranhos
serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Mas nós seremos chamados o que, pessoal? Sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. E comereis o que, pessoal? Das riquezas da nação. Às vezes você está aí comendo, eu estou comendo ovo, mas Deus está falando que você vai comer da riqueza da nação. Deus vai prosperar você. Glória a Deus. E comereis das riquezas das nações e vos gloriareis por vossa dupla vergonha e afronta. Não é isso? Que às vezes o diabo te envergonhou, às vezes o diabo te afrontou. Pastora, que humilhação que às vezes eu passo. Só Deus sabe da minha vida, como eu sou humilhada. Mas Deus quer tirar você dessa humilhação. Ele quer honrar você. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro do que o diabo tirou de você. Deus quer te dar o dobro. Não foi isso que ele fez com Jó? Tu lembra de Jó? Jó, o diabo tirou tudo de Jó. O que Deus deu a Jó? O dobro de tudo que ele tinha perdido. Entendeu? Assim Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar o dobro de tudo que o demônio tirou de você. Sua paz, seu sossego, sua alegria, sua prosperidade. Ele quer te dar o dobro. Possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Todos os dias você fica alegre. Perpétua alegria para sempre. Eles vão ser alegres para sempre. Pastor, mas não existe ninguém alegre para sempre, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que a gente tenha alguns momentos de tristeza, como eu acabei de dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria volta, porque o Senhor, a alegria é o fruto do Espírito. Você está passando uma lutazinha, tal, Deus vai lá, vai te fortalecer, vai te renovar. Daqui a pouco você se levanta, volta aquela alegria do Espírito Santo de novo. Cristão, tem muitas pessoas no mundo que pensam que cristão é meio bipolar, sabia? Uma hora você está vendo o cristão, está com o olho desse tamanho, tanto chorar. Aí de tarde você vai lá, o cristão está... O pessoal pensa que você é meio doido. Mas estava chorando agora está rindo. Mas porque Deus consola você, gente. Às vezes você está passando uma lutazinha, Deus vai lá, fortalece você, consola você, traz a sua alegria de volta. Daqui a pouco você está rindo de novo. Entendeu? E Deus não abandona você. Ele disse: eu não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Aí está dizendo aqui, porque eu, o Senhor, amo o juízo. Está vendo? Eu estava falando para a dona Maria agora, né? Deus, ele é um justo juiz, gente. Deus ama a justiça, ele vai fazer justiça com você. Entendeu? Deus não gosta de injustiça. Quando alguém é injusto com você, tira alguém de alguma coisa de você injustamente, Deus não gosta disso. Deus é justo. Ele disse assim, eu amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu darei a sua recompensa, o quê? Em verdade, e farei concerto eterno com eles. E a sua posteridade, sabe o que significa a sua posteridade? Quem sabe? Oi? A sua descendência, seus filhos, sua família. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes, né, com seus filhos, sua família, no meio dos povos, todos quantos virem, os conhecerão como o quê? Semente bendita do Senhor. Eu estou falando para vocês, seus filhos são seus descendentes, eles são semente bendita, sua família. Semente bendita do Senhor. Regozijarei muito no Senhor, que é o que? Me alegrarei muito no Senhor, né? E a minha alma se alegra no meu
Deus. Aí é que você tem que se alegrar, onde, pessoal? Você tem que se alegrar no seu Deus. Às vezes, não, mas eu não tenho dinheiro para me alegrar, então o Bernardinho não está aqui, mas é em Deus que você tem que se alegrar. Aí ele disse, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu com veste de salvação e me cobriu com manto de justiça. Deus fez justiça com você, entendeu? Como o noivo que se adorna com atavios e com a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar o que, pessoal? A justiça e o louvor para todas as nações. Então eu queria que você entendesse, que aí você vendo isso aqui, você, poxa, mas isso é muita coisa boa, né? Mas isso é o que Deus tem pra gente. A vontade de Deus não é que você ande sofrendo, que você ande chorando, que você ande, entendeu? Para baixo, desanimado, pensando um montão de coisa negativa. Eu vou morrer, o Bernardinho também vai morrer. Não, mas que pensamento é esse de morte? Jesus é vida. Mas eu acho que meu parente vai morrer. Está amarrado como Jesus, gente. Jesus é vida. Até que viesse um diagnóstico desse, você tinha que condenar. Está amarrado como Jesus. Jesus é vida. Não aceita isso não, está condenado a ser diagnóstico. É a mesma coisa quando a pessoa vai no médico. A pessoa vai no médico e, que nem o pastor Bota fala, né? Não é todo mundo não, mas tem gente que é assim. A pessoa vai no médico, sai lá do consultório rindo com o papel na mão. O que foi? Doutor disse que eu tenho diabetes. Irmão, pelo amor de Deus, você tem que condenar isso em nome de Jesus. E tem uns que saem do consultório bravo. O que foi? Paguei essa porcaria desse exame para isso, tu acredita? Eu senti a semana toda sentindo dor, faço o exame, está dizendo que não tem nada. Como que eu não tenho nada? A pessoa fica chateada porque não tem nada. Irmão, você tem que condenar toda palavra de derrota. Está repreendido em nome de Jesus. Uma vez eu fui levar a Yasmin, tu lembra, Rosa, a situação houve na cabecinha dela? Esquerdinha que apareceu, que não queria fechar de jeito nenhum. A mulher falou assim, tem que fazer os exames nela. Eu falei, mas por quê? Porque está custando muito secar, tem que ver se ela não é diabética. Está amarrado com Jesus. Sério? Eu saí da clínica, Senhor, eu estou condenando todas essas palavras dessa mulher em nome de Jesus. Eu posso condenar. Está escrito que eu posso, estou condenando isso. Isso não é, nunca vai ser em nome de Jesus. Minha filha não tem, nunca vai ter diabetes. Isso vai subir, subiu. Vai lá, ela. Firme e forte, entendeu? Agora chega aí, chega para Natália, meu Deus, o que foi isso? Que era diabetes. Não, está amarrado em nome de Jesus. Então você fica aceitando o diagnóstico, você tem que condenar aquilo ali. Está amarrado, meu Deus. Ele pode até falar isso aqui, o exame disse, mas não aceito isso não, condeno isso em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus já fui sarado. Quando eu voltar lá da próxima vez, não tem nada lá no meu sangue. Você vai voltar lá, não tem nada lá. Vai fazer o exame, Quantas pessoas que na igreja aconteceu isso? Pastor, se brincadeira não chegou lá, o médico não é possível. Mas esse estava e esse não estava. Vamos fazer tudo de novo. Fazia tudo de novo, daqui a pouco cadê? Subiu. A pessoa não aceitou, não tomou posse. Se você tomar posse, é seu, irmão. Está amarrado, não. Eu não tomo posse de doença, eu tomo posse da saúde que Jesus me deu. É isso. A mesma coisa um parente seu. É que eu deixei muito da minha mãe, ela já mandou umas 3 vezes para mim, já apagou tudo de novo, porque o meu celular está com uma bobeirinha aí, eu tinha botado de apagar aí uma semana. Eu tirei, botei para não apagar nunca agora. E continua apagando. Meu irmão já tentou tirar, a Natália tentou tirar. Olha,
Não, ainda não. Mas está lá, mas tipo assim, nunca, pagar nunca. Mas o troço continua pagando. Falei, Jesus, gente. Aí apagou o testemunho da minha mãe. Aí deu um testemunho lá da minha mãe. Os médicos falavam algumas coisinhas da minha mãe, eu não aceitava que ele já deu umas coisas. Teve pessoas que chegou perto de mim, mas é vontade de Deus, a gente tem que se conformar, tipo assim, ela já vai ver, mas está amarrado no Jesus, vai dar. Entendeu? E eu ia para casa, eu orava, eu não aceito isso. E olha que eu conversei com mais de 10 médicos. Falei, pode todos os médicos do mundo tentar me convencer, eu não acredito. Eu acredito no que o Senhor falou, pelas figuras de Jesus, nós já pulsaram, o Senhor já deu saúde da minha mãe, eu não aceito isso. E bati de frente ali com o demônio, ali, eu não aceitei aquilo ali, eu falei, amigo, você está entendendo? Pelo andar da carruagem, não era para ela estar aí. Não era. Eu tive uma batalha com o espírito da morte mesmo, mas ela está aí. Entendeu? Então, às vezes, a gente aceita a derrota. Mas é assim mesmo, Zezinho não muda mesmo. É assim mesmo, ele vai ser assim, o jeito dele, vai correr assim. Minha vida não muda mesmo, sempre foi assim. Não, irmão, para com isso, muda assim. Glória a Deus, Jesus está falando aqui que quer mudar a sua vida. Para te dar alegria no meio da tristeza, prosperar você, salvar a sua família. Agora você que sabe se você vai tomar posse ou não, entendeu? Agora se você sair daqui ali fora, meu Deus, não tem mais jeito mesmo, aí complica tudo, você tem que mudar a sua mente. Eu vou vencer, eu vou conseguir, vai dar, Jesus me chamou para isso. Jesus prometeu mudar minha história, mudar minha família, mudar o meu filho, vai mudar, irmão. Daqui a pouco, sem nem esperar, teu filho está aí cantando louvor, começa devagarinho. Mãe, vai para a igreja, pai, avó, tia, ora lá por mim, já pede oração, Deus está tocando lá no coração. Daqui a pouco vai vir devagarinho, sem nem esperar, está na presença de Deus. Glória a Deus. E às vezes não vai na mesma igreja que a sua ainda, mas vou fazer uma visita com o colega aí. Deus está usando o colega, deixa ele ir para a igreja. Entendeu? Daqui a pouco Deus muda tudo, amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Glória a Deus. Caminha de bike hoje, hein, Caminha? Chique, hein? Dá uma carona para a Rose, né? Sabe carregar? Sabe carregar? Vamos carregar a Rose. Poxa, vai carregar 3, tadinha da menina. Se cair, cai 3. Ela e a bicicleta. Gente, faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. Não esquece nada. Bicicleta a gente não esquece não. É bom olhar tardinha assim quando tá aquele ventinho fresquinho. A gente vai o ventinho batendo o rosto. Ou da noitinha assim quando tá fresquinho, passeando. Melhor ainda quando estão carregando você. Olha só, eu lembro quando o Samuel me carregava de bicicleta, eu gostava da gente batendo. Agora a gente não é bom, né? A gente fica pedalando. Jesus. É bom fazer um exercício, né? Mas na subida, misericórdia. Tem umas que é de marcha, né, Liliana? Mas tem umas que é pesada, tá? Jesus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença agradecer o
ó Pai, da tua palavra, que o Senhor está falando aí, o Senhor veio trazer as vestes de salvação, a alegria do Senhor. Pai, ajuda essas pessoas, essa pessoa que está passando por outros problemas, no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, a salvação da família. Ajuda essas pessoas, Pai, na sua vida sentimental, na sua vida, Pai, a sua vida espiritual, essa pessoa que não anda bem, que ela anda meio triste, Pai, que o Senhor venha mudar toda a história, que o Senhor venha dar em dobro tudo que essa pessoa perdeu, Pai, tudo que o demônio tirou da vida dela, o Senhor venha devolver em dobro, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, como o Senhor fez com Jó. E eu estou paralisando a ação de Satanás, todo espírito de derrota, espírito da morte, espírito de doença, o espírito de enfermidade, de tristeza, de depressão, de ansiedade, e eu ordeno que saia agora da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Eu estou paralisando a ação de todos vocês e exijo que saia da vida dessas pessoas, da prosperidade delas, do casamento, da vida sentimental, da vida espiritual, dos parentes, dos familiares, os espíritos da morte, os espíritos dos vícios. Eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando agora, eu estou paralisando as tuas ações, eu estou mandando, exigindo que saia e não volta mais em nome de Jesus. Solta aqueles parentes, vai embora, sai em nome de Jesus. Solta os filhos que são herança do Senhor, vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Oh Pai, eu em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um deles. Oh Deus, eu estou apresentando ao Senhor essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, onde eu peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, que liberta, que cura, que transforma, Pai, e que essa pessoa, toda pessoa que usar, seja liberta, seja transformada, seja mudada em nome de Jesus. É a sua palavra, não pode voltar vazia, Pai. O Senhor disse, tudo é possível que crê, se creres verás a glória de Deus. Então muda o coração daquele marido, daquele filho, daquele parente, faz aquele parente tomar nojo da bebida, dos vícios, de tudo aquilo que não é seu, Pai. Liberta também do espírito de enfermidade, espírito da morte. Abra as portas da prosperidade. Essa pessoa pegar esse salto, eu estou consagrando o Senhor, quando ela for jogar lá na casa dela, no bairro, na rua, ela vai profetizar e vai sair todo espírito de miséria, todo espírito de inveja, de olho grande, vai sair de tristeza, desânimo, em nome de Jesus. E a família vai ser próspera, vai ter alegria, paz, união, em nome de Jesus. Se a pessoa profetizar lá, todo espírito da contenda, aqueles demônios que tentam jogar um contra o outro, vai sair de dentro de casa, vai ter paz dentro de casa, em nome de Jesus. É assim que eu oro, nós oramos ao Senhor, e eu peço a Ti também, nós oramos retirando todas as palavras de maldição, as palavras erradas que nós lançamos sobre a nossa vida, sobre a prosperidade, sobre a família, sobre o casamento de cada pessoa, sobre qualquer coisa que a pessoa, tudo que falamos de errado, nós estamos condenando e desfazendo em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê força para profetizar coisas positivas, Pai, em nome de Jesus. E Deus, eu também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, e que o Senhor honre essas pessoas que têm ajudado aqui na igreja, Pai. Ajudado a fazer a obra do Senhor, pagar os compromissos da casa do Senhor. Que o Senhor venha lembrar de cada um com muito carinho, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então,
Então, pessoal, deseja aí um bom dia. Gente, só um minutinho, eu esqueci de falar que eu já pedi à irmã para fazer nos envelopes que a gente costuma fazer todos os anos de uma oferta especial de Natal. E a gente estamos pedindo aí, pessoal, que sentir no coração, puder, né? Se Deus tocar no seu coração de fazer uma oferta. E essa oferta é uma oferta de gratidão, gente. Tem coisa que nem sempre é pedir, Deus já fez. É uma oferta de gratidão por tudo que Deus fez nesse ano de 2025 pela nossa vida. Os livramentos, o livramento da nossa família, e tudo, as coisas que Deus realizou. Só em nós chegarmos aqui vivos, né? Nossa família, e tudo, sufoco que nós passamos em 2025, nós clamamos lá e Deus nos atendeu. Então a gente está fazendo uma oferta de gratidão. Você vai entregar a sua oferta, conversa com Deus, Senhor, isso aqui é uma gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e tal. É a sua oração particular com Deus. Glória a Deus. E aí eu vou levar esses envelopes antes do dia 1º, até o dia 31, eu vou ter que levar lá no Monte das Oliveiras. Eu vou apresentar como perfume suave, como gratidão do povo. Gratidão, eu falo assim, isso aqui é a gratidão do seu povo. E quanto que é que eu devo botar lá? E é quanto Deus tocar no seu coração, né? Não determina um valor, não. Quanto dentro da sua possibilidade, quanto Deus tocar no seu coração, você faz essa oferta assim. Glória a Deus, pode estar lá, pode fazer pelo Pix, mandar um comprovante, ou pelo envelope que a gente vai estar mandando ali. Glória a Deus, pastor, mas até quanto que é essa oferta? É uma oferta no final de ano, né? Seria bom se fosse entregue no máximo até o dia 31. Glória a Deus, porque na virada do ano também, para janeiro, a gente tem uns compromissos a mais, entendeu? Na igreja, nas coisas do Senhor, tem coisas que a gente tem que mudar, e a gente vai conseguir mudar em nome de Jesus, tá? Nós temos até uma obrazinha para fazer aqui na frente da igreja aqui, que isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer com urgência. O irmão Ronaldo, o irmão Anderson, o pessoal aí já ajudou a fazer lá em cima, entendeu? Mas isso aí foi lá em cima acho que ia prejudicar aqui embaixo, então a gente tem que pensar nas coisas de Deus, não ia prejudicar lá em cima, prejudicar aqui embaixo, então a gente tem que vigiar, né? Aí ali na frente ali da igreja a gente tem que fazer uma mãozinha francesa ali, a gente tem que arrecadar um materialzinho para fazer isso aí, que é para a bênção da igreja, para a segurança da igreja. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor, Deus abençoe a todos. E glória a Deus. Deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Abençoa o dia do seu irmãozinho, para o seu ser abençoado também, que é dando que se recebe. Dá um sorriso, vem comigo com o seu irmãozinho. Não é assim não, Pai do Senhor. Não. Oi, papai do Senhor, bom dia. Você pode presentear aí o seu irmão com um sorrisão bem bonito. Glória a Deus. Amém? Não, forçado não pode não, tem que ser bonito. Deus abençoe aí, tá? A todos aí. Até o mês tá aí, mano, viu? Deus abençoe o pessoal do Face.